Recurso para profissionais trabalharem ansiedade em grupos do WhatsApp. Método inovador, testado e validado. Se eu te disser que é possível trabalhar com a demanda ansiedade sem sair de casa e sem aparecer, e até trabalhar de pijama se quiser, você acreditaria? Eu vou apresentar uma maneira para aumentar o seu faturamento e te dar mais liberdade de tempo sem precisar lotar uma agenda de clientes e trabalhar como louco. Me acompanha nesse vídeo que vou te mostrar como é possível e é muito mais simples do que você pode imaginar. Mas antes, quero falar um pouquinho das reclamações que eu mais ouço no meu direct e no meu privado. Ninguém quer atendimento. Na minha cidade, as pessoas não contratam terapia. A minha cidade é pequena e não querem o atendimento online. E não tenho lugar para atender. Estou com a agenda cheia e não consigo pagar as contas. A clínica está me sabotando. Não me passam clientes. Rapaz, tá certo isso? Você se identificou com alguma dessas situações? Eu não sei se você está vendo esse vídeo porque tem agenda lotada, mas não ganha o quanto quer. Ou ainda, está começando e tem poucos clientes. Está começando do zero e não tem clientes ainda. Ou até tem agenda lotada, está satisfeito com o que ganha, mas se pudesse ganhar mais, seria ótimo. Antes de mais nada, eu vou te adiantar que buscar uma agenda lotada não é definitivamente o caminho. E se você for um profissional da saúde e fizer convênios, vai precisar trabalhar muitas horas seguidas todos os dias da semana. E mesmo assim, atendendo muitas pessoas, você não consegue ter um faturamento alto, pois você ganha muito pouco por sessão. Se um desses é o seu caso, eu tenho uma boa notícia para você. Vendo esse vídeo hoje, você vai ter total clareza e vai saber exatamente como é possível aumentar seu faturamento sem precisar lotar a sua agenda ou trabalhar mais e mais horas, e ainda ajudar um número muito maior de pessoas, já que você não vai precisar estar presente todo o tempo. Uau, 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 uau. Mas antes de falar do programa de ansiedade em grupos e do porquê você deve aprender a trabalhar em grupos do WhatsApp, quero falar um pouco sobre 4 maneiras que temos de ganhar dinheiro. Quero que você me conte em qual delas você se enquadra hoje, em qual você gostaria de estar num futuro próximo e a longo prazo. Entendeu o que eu disse? A primeira maneira é você ser empregado de alguém ou ser concursado. Nessa categoria, o ganho é limitado. Você dificilmente consegue subir de cargo e ganhar mais. E, em poucos casos, se ganha hora extra. A vantagem é férias e 13º. A chance de aumento de remuneração aqui é pouca, independente do aumento do custo de vida. Essa categoria é para pessoas com menos ambição e que gostam de rotina. A segunda maneira é como autônomo. A maioria dos profissionais de desenvolvimento pessoal está nessa categoria. Ou seja, é ao mesmo tempo empregado e chefe de si mesmo. Aqui, se você não trabalha, você não ganha. Poucos profissionais aqui têm férias e, quando tem, não consegue ter uma reserva financeira. Acaba dependendo de algum familiar. O tempo desse profissional é limitado e o crescimento também, pois todos nós temos apenas 24 horas no dia. A terceira maneira é sendo empreendedor, que a longo prazo não tem limite de crescimento e, consequentemente, não tem limite de ganhos. E para isso, ele cria sistemas e coloca recursos e pessoas para trabalharem para ele. Eu estou nessa categoria e sou uma empreendedora digital. E a quarta maneira é como investidor. Aqui o dinheiro começa a trabalhar para você. Os termos autônomo e empreendedor às vezes geram confusão. Quais são as diferenças básicas? O autônomo sempre precisa estar presente quando acontece uma venda, ou seja, ele troca sua hora por dinheiro. E na maioria dos casos, o atendimento é individual. Se trabalha 4 horas por dia e cobra R$ 50 a hora,
ganhará R$ 200. Ele tem uma limitação de ganhos, pois o tempo é limitado. A confusão entre autônomo e empreendedor se dá porque no começo o empreendedor trabalha mais do que ganha, pois investe tempo criando sistemas de venda para não precisar estar sempre presente quando fornece um serviço. E quanto mais sistemas cria, mais ganha, não precisando estar trabalhando para entrar dinheiro. E aí ele não tem limitação de ganhos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu falei que vou mostrar como é possível aumentar o seu faturamento sem precisar lotar a sua agenda ou trabalhar mais e mais horas. Mas antes tenho que te dizer, para isso é preciso uma mudança de mentalidade seguida de uma mudança de comportamento, pois não é possível chegar num lugar diferente se a gente segue o mesmo caminho. E o que eu vejo muito são os profissionais diminuírem o valor da sessão. Eu não ouvi o que eu ouvi? E por que não diversificar seus serviços com diferentes valores para atender diferentes públicos? Você começa também a trabalhar estratégia de atração de clientes. A gente não aprende isso na faculdade. Começa a fazer networking, então você precisa trabalhar teu mindset para você oferecer o seu serviço, porque a gente tem um pouco de vergonha de oferecer o nosso trabalho. Começa a trabalhar online. Muita gente tem vergonha de atender online, acha que online não dá resultado, mas dá muito resultado. E eu vou ensinar você, e você vai perceber que através do atendimento em grupo pelo WhatsApp dá um super resultado. Então continua aqui nesse vídeo que você vai entender, você vai aprender muita coisa nova. Nosso objetivo aqui é falar do programa de ansiedade em grupos. Mas antes eu vou te dar mais exemplos de como você pode diversificar seus serviços, para você expandir um pouco mais sua mente. E vão aí 13 ideias de serviços. Sessões avulsas, pacote de sessões, grupos terapêuticos, roda de conversa, e-book, palestra, supervisão, grupo de desafio no WhatsApp, que é o quê? Que é esse programa de ansiedade que eu vou aqui mostrar para vocês. Curso online, workshop, atendimento terapêutico, treinamento, atendimento em escola, atendimento relacionado com ansiedade. Então tem muita coisa para se trabalhar. E eu te garanto, ter um recurso pronto, testado e validado para trabalhar a ansiedade, a doença do momento, vai te ajudar muito. E eu estou passando aqui para matar sua curiosidade e te contar tudinho sobre esse programa que trabalha a ansiedade em grupos do WhatsApp. E eu sei que você está aí do outro lado, super curioso, curiosa, para saber como vai poder aplicar esse método no seu negócio e poder faturar 3.000 ou mais por mês. E o melhor de tudo, com apenas 1 hora de dedicação diária, de forma prática, simples e descomplicada. Eu posso te afirmar com toda a convicção de que você não precisa de uma agenda lotada para ter sucesso na sua profissão. E você pode trabalhar fazendo aquilo que você ama, ajudando muitas e muitas pessoas e ser bem remunerado para isso. Mas você também precisa trabalhar com grupos. Só assim vai conseguir otimizar seu tempo, trabalhando menos e ganhando mais. E ainda vai ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. E você consegue fazer tudo sozinho, tranquilamente, sem depender de ninguém. E sem depender de indicações e planos de saúde, sem depender de chefe e de uma contratação, nem nada. É possível começar a trabalhar pela internet utilizando apenas o WhatsApp, sem aquele peso de aprender sobre marketing digital e sem precisar aparecer. E ainda vai aprender a se conectar de forma lúdica e criativa com seus clientes. Vai poder repetir essa estratégia todos os meses para aumentar seu faturamento. Vai atender de forma online sem sair de casa ou até viajando. Imagina ter uma agenda satisfatória com atendimentos individuais e em grupo, como uma verdadeira autoridade? Parece bom para você? E ainda ver seus clientes agradecendo com os resultados em apenas 7 dias? Com isso, você vai transformar várias pessoas de uma só vez. Não é incrível? Você vai ter todo passo a passo, só que eu quero te deixar claro, no programa de grupos de desafio para a ansiedade,
você não vai aprender nenhuma estratégia mirabolante e mágica. Mas uma maneira simples de conseguir resultados rápidos com seus pacientes e com seu negócio. Trabalhar com ansiedade em grupos no WhatsApp é o primeiro passo para ter mais tempo para realmente viver a vida e não apenas trabalhar e trabalhar. Antes de explicar sobre o programa de ansiedade, eu quero que fique claro uma coisa. Existem 2 tipos de grupos, com objetivos e metodologias diferentes. O primeiro é o grupo terapêutico, que não vamos abordar aqui. O segundo é o grupo de desafio, que vamos abordar aqui. Para você que caiu de paraquedas, quem sou eu? Se você ainda não me conhece, eu sou Carol Yamada, empreendedora digital, que depois de mais de 20 anos trabalhando com educação, arte e arquitetura, resolvi juntar tudo no chamado design educacional, onde crio cursos e recursos terapêuticos para psicólogos, profissionais da saúde, profissionais da educação e do desenvolvimento humano em geral, utilizando elementos de jogos nas atividades, para ajudar na mudança de comportamento e potencializar os efeitos desse aprendizado. Entre meus principais clientes estão psicólogos, terapeutas, coaches, pedagogos, pediatras, nutricionistas, e eu ajudo eles a atraírem clientes pelo WhatsApp, através de grupos de desafios. E o que são esses grupos de desafio e como a gente pode trabalhar, a ansiedade através desses grupos de desafio? Os grupos de desafio também são chamados de psicodesafios. Eles são um modo de fazer psicoeducação e são uma maneira mais próxima de você estar das pessoas. Ele não é psicoterapia. No entanto, os psicodesafios consistem em propor a um grupo de pessoas com o mesmo problema, ou seja, com um problema em comum, pequenos desafios, pequenas tarefas diárias com o foco de expandir a mente e dessas pessoas terem uma mudança de comportamento. Por que escolher trabalhar desafios? Em primeiro lugar, é uma possibilidade de renda extra. Lembra que eu falei, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Além do mais, você está trabalhando com grupos, você otimiza seu tempo, trabalhando menos e ganhando mais. Ele pode ser também uma renda única, porque ele é lucrativo, afinal, você atende mais pessoas em menos tempo. Ele é mais barato para quem não conhece você. A pessoa fica menos receosa de abrir a carteira para conhecer o seu serviço. É uma maneira mais fácil de divulgar seu trabalho por um preço mais acessível. Você pode usar o mesmo roteiro para ser replicado. Lembrando que, adquirindo o desafio de ansiedade comigo, você não precisa gastar o seu tempo testando, validando. O que acontece quando você faz sozinho? Você se enrola muito. Você fica lá, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que vai dar certo? Você não vai precisar, porque ele foi testado, ele foi validado. Qualquer dúvida você tem a quem recorrer. Ele já está pronto, Eu já formatei e sei que com 1 hora por dia você consegue atender 30 pessoas, pelo menos, dentro de um grupo. Você pode fazer com 30 pessoas de qualquer lugar do mundo. Não tem aquela desculpa, as pessoas do meu bairro, da minha cidade, não aderem à psicologia, não aderem ao meu tipo de serviço. Você pode ter clientes no mundo inteiro. Tem 2 facilitadoras que trabalham com programa de ansiedade, que moram nos Estados Unidos, uma mora em Israel e uma na Itália. Tem o depoimento de uma mãe que participou do desafio de ansiedade infantil e mora na Nova Zelândia. Não tem limites, não tem fronteiras. Já foi provado, que é possível ter uma transformação rápida. Então, a pessoa tem uma amostra do teu serviço e em pouco tempo ela já considera você uma autoridade. E você começa a conquistar novos clientes. E ele é ótimo, ele é uma estratégia de venda ótima para você começar a chamar pessoas para você. Além de ser um complemento da terapia para quem já é cliente. E também é um manejo para aqueles clientes antigos que você já não vê faz um tempinho.
Uma coisa importante que eu não poderia deixar de falar é por que trabalhar no WhatsApp e não nas redes sociais. É importante, sim, trabalhar nas redes sociais. Só que rede social é a longo prazo, é muito a longo prazo. Se você precisa de um resultado mais imediato, o lugar é o WhatsApp. Por quê? Ele é um dos aplicativos mais usados no mundo para enviar mensagens. Ele é utilizado por pelo menos 120 milhões de brasileiros, ou seja, é possível afirmar sem medo de errar que o seu público está lá. 99% dos celulares brasileiros têm o WhatsApp instalado. Isso é uma pesquisa feita, gente, já faz aí, acho que foi em 1999. Imagina agora como é que não tá. E 98% dos brasileiros usa o WhatsApp diariamente. Pensa você aí. A gente acorda, abriu o olho, às vezes nem abriu o olho, já pegou o celular para olhar o WhatsApp. Antes de fechar o olho, olha o WhatsApp. Então, se você não está no WhatsApp, o seu negócio não existe. Só que tem maneiras corretas de você abordar pelo WhatsApp, tá? 76% dos brasileiros já se comunica com empresas. 96% das pessoas querem falar com as empresas pelo WhatsApp. 55% já comprou serviço. E 55% já comprou produto. 71% prefere comodidade do que preço. A maioria das pessoas hoje não atendem mais o telefone. E pouquíssimas pessoas leem e-mail. A taxa de entrega do WhatsApp é 100%. Se você manda uma primeira mensagem intrigante, a pessoa acaba lendo. Então você tem que ser estratégico, você tem que saber como mandar. Eu ensino no programa de ansiedade em grupo. E enquanto as redes sociais são uma maneira passiva de divulgação, onde você tem que ficar esperando a pessoa olhar o seu post, mandar uma mensagem para você, dar uma curtida, o WhatsApp ele é uma maneira ativa de divulgação. É muito mais fácil a pessoa entrar em contato com você, você entrar em contato com ela, tanto uma pessoa que você não conhece, que não conhece você, quanto com o seu cliente antigo e com uma pessoa que já é seu cliente e com uma pessoa que vai ser o seu cliente. É muito mais fácil. E por que os desafios no WhatsApp fazem tanto sucesso? Porque através do desafio, em pouco tempo, você começa a ter um conhecimento profundo do seu público, porque você fica mais próximo dele em pouco tempo. Em segundo lugar, porque as pessoas são movidas por desafio. Já pensou naquilo quando você fala assim, duvido que você faça tal coisa? Quando você diz isso, você ativa um gatilho mental na pessoa para ela fazer tal coisa. Duvido que você faça isso. A pessoa começa a se coçar para fazer aquilo. É um gatilho indireto que começa a agir na pessoa. A pessoa sai da zona de conforto que ela está. Existe o poder do grupo, porque as pessoas estão reunidas com um propósito e elas começam a se motivar. Elas veem, né, que as outras pessoas têm um problema, têm o mesmo problema que elas. Se o outro consegue, por que ela não pode conseguir? Muitas vezes a gente pensa que aquele problema é só nosso, né? Daí a gente fica naquela angústia. E não, você vê que outras pessoas também têm aquele problema e que é possível ele ser solucionado. Outra coisa que acontece é que você pensa às vezes, mas isso daí, essa tarefinha é muito fácil, não sei o quê. As pessoas têm acesso à informação, mas sozinha elas não conseguem. E com o movimento do grupo, com o auxílio de alguém ali junto, né, elas conseguem colocar em prática. E esse grupo, um grupo rápido, né, de pouco tempo, o movimento do grupo faz com que ela entre em ação. Então, é o poder do grupo, o poder do desafio. Quais são os resultados para você, profissional, de fazer desafios no WhatsApp? Em primeiro lugar, não requer que você tenha um tempo, um horário fixo. Ele é muito flexível. Você pode coordenar esse desafio de qualquer lugar. Na fila do mercado, na fila do aeroporto, de férias, viajando. É claro que você primeiro tem que ter organizado todo o material, mas depois do primeiro desafio, que você já entendeu como funciona, que você se organizou, você pode fazer em qualquer lugar. Isso vai te proporcionar muito mais tempo livre. Ele te proporciona muito autoestima, porque você vai ver que com o simples é possível sim ter resultado. Ele te dá liberdade geográfica. Como eu falei, você pode fazer de qualquer lugar. Você não precisa ter um escritório, um lugar fixo. Lembra lá no comecinho, no primeiro momento que eu conversei com você, você pode fazer de pijama. Ele te proporciona novos clientes. Ele faz com que você consiga um networking maior, uma renda extra ou uma renda principal.
Carol, e para o meu cliente, né, para o participante, para o paciente, o que ele ganha com isso? Em primeiro lugar, o resultado, né, que já foi comprovado que em 7 dias, gastando uma média de 15 minutos a 30 minutos, o paciente já tem resultados incríveis. E o que acontece? O poder do grupo faz com que a pessoa tenha motivação para sair do lugar e ver que ela consegue algo que ela não conseguia há muito tempo. Quando é criança, a mãe começa a ter motivação, começa a ter colaboração em casa, começa a ter conexão familiar. E também quando é adulto, o adulto começa a se sentir motivado vendo outras pessoas entrarem em ação. No grupo acontece colaboração, incentivo. Então isso é muito importante para os dois lados. E a pessoa vê que não é só ela que tem aquela dificuldade e também que é possível resolver o problema. Para mudar de vida e ganhar mais, é como uma planta. Para fazer ela crescer e dar frutos, você precisa plantar, dar os nutrientes corretos, regar. Só assim você vai ver ela florescendo, ela dando frutos. E lembre, cada tipo de árvore tem um tempo. Algumas só dão frutos em outras gerações. Para ganhar mais dinheiro, não tem para onde fugir. Precisa adquirir novos conhecimentos. Sem esse conhecimento, você só vai fazer o que já sabe, e isso limita seus ganhos. Lembra que eu falei para não colocar todos os ovos na mesma cesta? Você pode fornecer diversas opções de atendimento, com diferentes valores, como presencial individual, presencial online, em grupo online. Você não precisa fazer só um ou outro. Lembre que enquanto você só trabalha no atendimento individual e presencial, você vai ter um limite de pessoas que pode atender por dia, e você ainda vai estar restrito às pessoas do seu bairro e da sua cidade se você já for conhecido. Com a internet, você não tem mais essa limitação e também não precisa de um investimento inicial alto, pois não precisa de um espaço físico como uma sala, não precisa gastar com decoração. Além de ser só uma fonte de renda quando você trabalha com atendimento individual, você ainda fica à mercê de clientes que querem super descontos. O grupo de desafios também é uma ótima para quem quer trabalhar com grupos terapêuticos e tem medo. É uma maneira fácil de começar a trabalhar com grupos. O que faz você ganhar mais dinheiro é a escala, onde você utiliza o mesmo esforço para atender uma pessoa, 10 pessoas, 30, 50. Com o online, sua margem de lucro é muito maior. Não fique ansioso ou ansiosa, que estamos quase chegando lá. E já vou te falar de todos os detalhes e materiais que você terá acesso entrando para o programa de ansiedade em grupos. E quem vai te ensinar esse método? Euzinha! Deixa eu me apresentar. Oi, oi, oi! Como já falei, eu sou Carol Yamada. E sempre ouço alguns questionamentos a respeito de entrar ou não para o programa de ansiedade em grupos. Será que posso usar mais de uma metodologia? Que metodologias devo usar? Lembre-se, abordagens com terapias alternativas visam auxiliar e complementar, não substituindo de forma alguma o tratamento psicológico. Assim como o tratamento psicológico não substitui o tratamento médico ou psiquiátrico. O que pode dar conflito é o paciente fazer terapia com 2 profissionais da mesma área. É meio que como alguns casais separados, com guarda compartilhada, e daí na casa do pai pode uma coisa, na casa da mãe não pode, gera uma confusão mental na criança. E é claro que ela sempre vai optar, vai querer o caminho mais fácil, que nem sempre é o melhor. E isso também acontece com nós, adultos. Se desse, a maioria das pessoas não ia preferir ficar sentada vendo Netflix. Mas o psicólogo pode sim utilizar mais de uma abordagem. Pode e deve utilizar uma abordagem multidisciplinar. Afinal, as pessoas são diferentes. Lembre-se, algumas pessoas são visuais, outras auditivas, têm os sinestésicos. E na hora que você vai fazer uma abordagem para ajudar essa pessoa, a abordagem que dá certo para uma pessoa não necessariamente vai dar certo para outra pessoa. Outra coisa que eu ouço com muita frequência é: isso não funciona para mim. Por que você tem isso no seu subconsciente? Porque você deve estar desanimado, desanimada, já comprou aí um monte de curso e não teve resultado em nenhum. E por isso você acha que é apenas mais um curso e que não serve para você. Mas vou te perguntar, quanto desses cursos que você comprou que realmente colocou em prática? E se colocou em prática, quantas vezes foi? 1, 2, 3 vezes antes de desistir? O problema da minoria das pessoas que começam, eu digo minoria, por quê? Porque é a minoria das pessoas que começam. A grande maioria que compra curso nem sequer abre a plataforma. Essa minoria, ela não alcança resultado que tanto almeja porque simplesmente desiste. Essa imagem fala por si mesma. É um ótimo exemplo de uma pessoa que desistiu. Faltava muito pouco para ela alcançar o sonho dela. Esse de baixo, né, esse senhorzinho de baixo, será que ele fracassou? Pensa você, né, em alguma coisa que você tentou aí. Será que você fracassou? Ou você desistiu logo antes de alcançar o sucesso?
A jornada para o sucesso, ela realmente não é fácil. Como diria, né, o Jerônimo Temel, se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo estaria lá no topo. E realmente dá vontade de desistir. Quase todo dia, não todos, mas quase todo dia. E um dia ou outro eu também tenho vontade de desistir. Pois no começo é mais esforço do que ganho. Então, a primeira coisa que você precisa é acreditar e persistir naquilo que você deseja. E nesse momento é importante você ter pelo menos uma ou duas pessoas que estão ali na mesma jornada que você para te acompanhar. Porque muitas vezes os familiares nos sabotam, fica aquele negócio, por que você não faz concurso? Por que você não vai mandar currículo? Por que isso? Por que aquilo? Né? Daí você começa a realmente se desanimar. Então é importante você ter uma ou duas pessoas de confiança que estão ali na mesma jornada que você. Porque quando você está sozinho e sente que não está andando, que não está dando resultado, você realmente acaba desistindo. Lá no programa tem uma aula onde eu explico dessa parte do caminho que parece que não sai do lugar, mas faz parte do processo, da jornada. E daí o que acontece? Você fica nessa dúvida, será que eu estou na direção certa? Por isso que é importante, né? Além de você ter a parceria com um ou dois colegas aí, pode ser colega de curso, né, da faculdade que você fez, ou até de curso online. Eu incentivo os meus alunos a se comunicarem e trocarem figurinhas. É super importante você ter alguém ali para te acompanhar. E também ter alguém que já passou por esse caminho e está caminhando com você, para te orientar e para você ter certeza que você está no caminho certo. O segundo passo para você alcançar o sucesso mais rápido é caminhar com uma pessoa que já subiu alguns degraus acima do seu degrau, tá? Não precisa ser uma pessoa que já está lá no alto. Alguns degraus, 1 ou 2 degraus é o suficiente. Porque essa outra pessoa vai te ajudar para você saber se você está se sabotando, se você não está ali perdido no perfeccionismo. Como eu já falei, essa pessoa não precisa estar muito acima de você. Por exemplo, você quer ganhar aí 10 mil todo mês. E aí você faz um curso com técnicas aí para ganhar 100 mil por mês. É como você querer correr sem saber andar. Logo você vai desistir, porque já é um outro patamar. Alguém com uma realidade muito acima da sua pode até gerar efeito oposto e desmotivar você mais. Não basta somente acreditar e persistir, embora isso seja muito importante. Mesmo persistindo, acreditando, o que impede você de chegar lá, de atingir o seu sonho? Em primeiro lugar, mesmo acreditando, você não está fazendo o suficiente. Por exemplo, algumas alunas me mandam mensagem dizendo que não conseguiram vender. Aí eu pergunto, para quantas pessoas você enviou o convite? Daí, às vezes, elas falam para 5, 6. Então, você recebe não, mandando apenas para 5, 6 pessoas e aí desiste. E aí, muitas vezes, parte para vender outra coisa. Todo esforço dedicado até aí vai para o ralo. Lá no PGL, eu tenho uma aula onde falo e explico sobre isso. Em segundo lugar, tem alguma coisa que você não está sabendo. Por mais que a gente estude, a gente nunca sabe tudo. No terceiro momento, você não está entrando em ação. Você vai me dizer, Carol, mas eu entrei em ação. Você entrou em ação. Você divulgou para 5 pessoas, aí as pessoas falaram não e você travou, parou. E daí você deixou de entrar em ação. E em quarto, alguma coisa você está fazendo errado, mas não sabe. E agora eu vou falar um pouquinho da minha jornada e por que eu comecei a trabalhar com desafios, para você entender como que isso vai ajudar no seu trabalho aí de desenvolvimento humano. Como eu já falei, quem vai ensinar esse método vai ser euzinha, Carol Yamada. Eu descobri a duras penas e depois de quase 15 anos dando murro em ponta de faca que precisamos aprender a vender, pois a gente não aprende na faculdade isso. Só dizem que temos que ser o melhor na nossa área. E isso sempre fui. Porém, não era suficiente para atrair os clientes certos. Entre descobrir isso, começar a estudar vendas e colocar em prática, foram gastos mais de 30 mil reais e muitas horas de estudo para chegar aqui e entender como o jogo de fato funciona. E o que eu entendi é que tentar convencer as pessoas do quanto meu atendimento iria mudar a vida delas não surtia efeito, porque as pessoas têm um pré-julgamento e uma resistência com relação ao desenvolvimento pessoal. Alguém já percebeu isso? Então, a partir daí, eu entendi que seria mais eficaz oferecer uma primeira experiência com resultados imediatos através de um programa acessível e simples. Foi assim que nasceu o programa de ansiedade em grupos. Do meu cansaço de ficar no pinga-pinga de clientes, movendo grandes esforços que rendiam poucos resultados no final. E do meu desejo de impactar de forma significativa na vida de pessoas que eu atendia. O processo de criação do meu programa foi bem demorado, pois na época eu não conhecia nenhum curso que ensinasse a fazer, não sabia que existia mentoria para isso. Fiz tudo sozinha. E no começo eu não sabia se eu estava indo na direção certa. Lembra que eu falei lá? Será que eu estou na direção certa? E eu estava bem perdida mesmo. Além de muita gente falando que não daria certo. Mais alguém aí se identifica?
Mas, como eu sou cabeça dura, né, como dizem, demorou, mas eu não desisti. E o programa de ansiedade saiu redondinho e teve um resultado maravilhoso, muito além do que eu imaginava. E aí, eu fui repetindo esse formato e vendo que, além dele impactar muito quem fazia, também gerava nessas pessoas uma abertura incrível para dar o próximo passo, ou seja, fazer um processo terapêutico completo. Agora já tem psicólogos, kid coaches, terapeutas que tiveram resultados incríveis com pacientes e resultados financeiros também, como o caso da psicóloga Maura, que no dia 26 de dezembro começou a divulgar o programa. Montou 2 grupos para janeiro, trabalhou uma média de 14 horas no mês e faturou aí R$ 2.742 só com o desafio. Sem contar que algumas pessoas não eram clientes e viraram clientes depois. Então, olha que incrível. Então, bem na data que vocês dizem aí que os clientes desaparecem, foi quando ela começou a divulgar o programa e a vender. Para assistir a entrevista com a psicóloga e facilitadora Maura Pastic, onde ela fala da sua experiência com o programa de ansiedade infantil em grupos, basta clicar no link que está no comentário fixado ou clicar no card no final do vídeo. E mais do que uma ferramenta, mais do que um recurso terapêutico que trabalha a ansiedade, quero formar uma comunidade que trabalha psicoeducação em grupos. E para essa comunidade que eu te convido a fazer parte. Ao entrar, você não só vai aprender uma ferramenta que vai impactar na vida dos seus clientes e pacientes, mas também vai ter uma estratégia incrível para a captação de novos clientes e um novo recurso para vender para seus clientes atuais e antigos. E você terá apoio e materiais completos para implementar de forma simples e rápida. O programa é ideal para você que quer começar a trabalhar com grupos online usando somente o WhatsApp e sem aparecer, quer ter um recurso extra para aplicar, com resultados testados e validados, quer muitos depoimentos do seu trabalho, quer uma renda recorrente para você que tem clientes, mas quer ganhar mais e tem pouco ou nenhum tempo livre. Para você que tem pouco ou não tem clientes, para quem tem agenda lotada, para quem não consegue agendar atendimentos, para quem quer ter autoridade e ser referência, e quer escalar seu negócio. Esse método é para você que busca segurança para trabalhar e ser reconhecido financeira e profissionalmente com a demanda ansiedade, gerando muita transformação. Então, se você quer ser bem remunerado e ajudar muitas pessoas, aqui é o seu lugar. O programa não é para quem não quer seguir métodos e quer fazer as coisas do seu jeito, quem não quer construir uma carreira de sucesso, quem não quer assumir a autorresponsabilidade por seus resultados, quem busca atalhos rápidos sem se comprometer com o sucesso. Quem não quer ser referência, quem não quer colocar a mão na massa, e também não é para você que está procurando fórmula mágica e quer ficar rico da noite para o dia. Se você quer isso, é melhor buscar uma pirâmide financeira na internet ou cair em algum golpe de dinheiro fácil. Aqui eu trabalho com pessoas comprometidas que têm realmente a missão de usar seu conhecimento e sua experiência para fazer a vida do outro melhor. Se você se encaixa nesse perfil, está no lugar certo. Antes de continuarmos, quero te fazer uma pergunta. Olha só essa mata fechada aí atrás. Você já viu algum filme ou leu algum livro que a pessoa estava perdida na floresta? Acho que não deve ser muito agradável, concorda? Imagina você, perdido no meio da floresta amazônica. Animais, calor, frio, noite, chuva, mosquitos, aquele mosquitinho te picando, grudado no seu corpo. E você precisa tomar uma decisão, que precisa ser determinante para saber se você vai sair com vida dessa floresta. Você tem uma única escolha. O que você escolhe? Opção 1. 10 livros com técnicas avançadas sobre como sobreviver na floresta. Opção 2. Um simples guia com o passo a passo sobre como sobreviver na floresta. Pare 1 minuto, reflita e escolha. Já tomou sua decisão? Eu tomei a minha, e tenho certeza que a minha decisão é parecida com a sua e com a de 99,9% das pessoas, que é quase unânime, que é um simples guia com o passo a passo sobre como sobreviver. E essa decisão nos ensina muito sobre o seu atendimento. Como assim, Carol? Tá maluca? Você, como psicólogo, terapeuta, precisa oferecer para seus clientes guias, planos, processos práticos e não um mega conhecimento, análises teóricas, metodologias complicadas, muitas técnicas. Muita gente acha que para cobrar mais pelos atendimentos precisa fazer milhares de especializações, mestrados. Isso seria a mesma coisa que dar para uma pessoa, no meio da floresta, 10 livros com técnicas avançadas. Não é o conhecimento que gera resultados. O conhecimento é sim importantíssimo,
mas ele precisa ser estruturado e organizado como um guia, um plano, um passo a passo para que possa ser implementado com facilidade. Quando você começa a entender isso, você já vem com um nível de atendimento que separa você da maioria dos profissionais meia-boca que tem por aí. O profissional meia-boca acredita que quanto mais conhecimento, mais palavras técnicas e rebuscadas, melhor. Aí o paciente sai mais confuso da sessão do que entrou. Já percebeu isso alguma vez? Se conteúdo fosse mágica, todo mundo era fluente em inglês. O que mais tem no YouTube hoje são vídeos de gente ensinando a falar inglês. Pesquisa lá. Só o conhecimento não gera informação. As pessoas precisam de orientação, de um guia, de um passo a passo com tarefas práticas para poder resolver o problema que lhes aflige. E é por isso que você escolheu um guia e eu escolhi um guia se estivesse perdida na floresta. O guia tem o poder de dar mais velocidade e mais segurança para alcançar um objetivo. E o que eu quero que você entenda é que nesse mercado de atendimentos terapêuticos, menos é mais. Foi isso que fez com que o programa de ansiedade em grupos fizesse tanto sucesso. Fuja da ideia de fazer muitos cursos de aprofundamento sem antes colocar em prática o que você já aprendeu. O que as pessoas buscam é um plano que lhes permita alcançar suas metas. Simplificar é o segredo para ser um psicólogo ou um terapeuta de sucesso. Seu processo de terapia deve ter uma meta clara e um plano perfeito para alcançá-la. Entenda, você só ajuda as pessoas quando mostra para elas um passo a passo. Todo mundo já teve a experiência de tentar montar um móvel em casa. Já viu isso? Comprou um armário, uma mesinha, e aí você fala, deixa que eu monto. Vou montar esse negócio. Vai vir os parafusos, eu vou encaixando. E aí você mexe aqui, mexe dali, e o móvel fica meio mole. Às vezes você leva um dia para montar e não dá certo. Aí você chama o montador, alguém que vive daquilo, que tem experiência e que tem conhecimento prévio, e ele monta rapidinho, em pouco tempo. E você fica indignado. Não é assim que acontece? E você fala, não é possível. Às vezes você até tem o manual e o tutorial do YouTube, mas você não consegue, pois tem algumas informações implícitas. É a mesma coisa na cozinha. Não é só a receita, tem a hora certa de colocar os ingredientes. Já pediu para alguém te ensinar a fazer alguma receita? Aí a pessoa só passa a quantidade de itens. Alguns ingredientes até vem escrito a gosto. E na hora que você vai fazer, nunca fica igual. Você não prefere quando vem a receita toda descritiva de como fazer? Você precisa, como psicólogo, como terapeuta, ter esse passo a passo documentado da tua sessão. Assim como no programa de ansiedade em grupos do WhatsApp, todo o passo a passo é detalhado. Não só para você entender o que está acontecendo lá, mas para o seu paciente que está no grupo também conseguir entender e depois replicar sozinho. O que eu quero que você perceba é que a única palavra que separa um profissional meia-boca do profissional com agenda satisfatória é a palavra processo. Processo é o que te permite fazer a mesma coisa repetidas vezes e alcançar o mesmo resultado. Processo é o que garante que todas as pessoas que entram no seu grupo de desafio tenham evolução. Alguns evoluem e geram resultados fantásticos já no próprio desafio, outros dão os primeiros passos. Eu não sou responsável pela velocidade que a pessoa alcança o resultado, mas eu sou a responsável por entregar o processo que ela precisa percorrer. É isso que você, como profissional de desenvolvimento humano, precisa ter na sua cabeça. O seu papel é trazer um processo claro, bem estruturado e bem alinhado para que o seu cliente consiga realizar as ações necessárias para resolver o problema que lhe aflige. Quanto mais clareza, mais passo a passo, mais orientação você fornece, mais você tem resultados e mais seus pacientes avançam com mais velocidade e segurança. A pessoa precisa ter clareza do que precisa fazer e qual o passo a passo, para ter vontade de entrar em ação. E precisa perceber seus pequenos resultados nessa caminhada. Entrando no programa de ansiedade em grupos, você vai ter todo esse processo do trabalho em grupo estruturado, além do material ser novo e atualizado, com técnicas de gamificação avançada e altamente personalizável. Na próxima aula, você vai aprender como conseguir feedbacks e depoimentos incríveis para atrair clientes para seu consultório sem ferir o código de ética.